Boa noite, irmãos. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? Estou no celular hoje aqui. Legal. Muito obrigado de novo pela oportunidade, tá? Vocês estão tendo uma overdose de Júnior essa semana, né? Segunda-feira eu estava aqui também, estou aqui de novo, de segunda a sexta. Obrigado pela paciência aí, viu? Pelo tempo. Também não é fácil, né? Depois de uma semana corrida, sexta-feira à noite, 8h30 da noite. Mas graças a Deus os irmãos estão juntos aqui para ouvir um pouco da palavra, tá bom? Irmãos, ainda dentro do que a gente tinha visto, né? Não exatamente, mas dentro do Antigo Testamento, e ainda naquele período, nós vamos ver hoje uma história que, como sempre a gente fala, como é que pode acontecer isso dentro do povo chamado de Deus, né? E essa história, ela tem várias camadas, ela tem várias coisas que foi acontecendo, e vai caminhando cada vez pior. Porque o pecado, o erro é assim, né, irmãos? Ele só vai trazendo coisas ruins, né? O pecado não traz nada bom. Então, mesmo que você queira esconder embaixo do tapete, ele vai acumulando, não tem jeito. E a gente vai ver uma história nesse sentido hoje aqui, tá? E como sempre, a gente gosta de ouvir os comentários, as ideias, né? A gente sempre toma junto aqui para a gente tirar uma ideia. O que eu tento trazer aqui, irmãos, nesses estudos, né? E o dia que vocês cansarem é só avisar, tá bom? A gente para aqui por um tempinho, não tem problema nenhum. É despertar o povo de Deus, onde nós nos incluímos, né? Amém por isso, para coisas que às vezes parecem tão simples, mas a gente não consegue enxergar, né? Seja por que motivo for, essas coisas vão acontecendo, talvez até do nosso lado, ou até conosco mesmo, e a gente acaba passando por cima disso. Então eu gosto de tentar despertar a igreja para que a gente possa olhar e falar, puxa vida, eu preciso estar atento quanto a isso, tá bom? E esse aqui é mais um assunto. Se a gente pudesse resumir, vamos chamar isso aqui de negligência. Acho que todos nós já ouvimos falar de negligência, né? Se você for procurar no dicionário, negligência é omissão, descuido ou falta de atenção no cumprimento de um dever. Isso é negligência. Vamos ver como que a negligência pode agir e pode até fazer parte da gente quando a gente não toma conta disso. Nós vamos lá para 2 Samuel, o capítulo. Nós vamos ver várias passagens, irmãos. Eu não gosto de pegar várias passagens, que eu sei que isso acaba confundindo um pouco. Mas a gente precisa montar aqui o nosso quebra-cabeça. Então eu preciso dessas passagens só para se basear. Primeiro, 2 Samuel 3, versículo 2. 2 Samuel 3, versículo 2. Quem quer ler, por favor? É bem curtinho. Né? Segundo Samuel 3:2 é a genealogia. Esses foram Isso, os filhos de Davi, nascidos de Hebron. Isto, isso. o Só o seu versículo filho 2. mais velho, o seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era o Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro era Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto filho dele era Adonias, de Agite. O quinto era Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi, que nasceram em Hebron. Hebron. Isso, Até, obrigado, Giovanni. olha, até falou Hebron aqui, ali, a caverna de Macpela, Hebron, aonde Abraão comprou a caverna, enterrou Sara, e nós estamos vendo lá em Gênesis, essa área aí, essa região. Muito bom, muito bem. Tá vendo como é ótimo ler a Bíblia? Vai juntando o quebra-cabeça, né? Então, aqui, irmãos, uma genealogia. O que eu quero tirar daqui, ó? Versículo 2. Filhos de Davi. O primogênito dele, que nasceu em Hebron, né? Foi o Amnon. Então, Amnon
é um filho de Davi. A mãe de Anon, a esposa de Davi aqui no caso, né? Foi essa Ainoã, beleza? Então achamos aqui Aminon, filho de Davi com a Ainoã. Tranquilo? Segundo Samuel 3:3, vai falar sobre outro filho de Samuel, de Davi, Absalão. Segundo Samuel 3:3, vai aparecer Absalão. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca. Então, Aminon e Absalão eram irmãos por parte de pai, certo? Eles eram filhos de Davi com esposas diferentes. Então, Aminon e Absalão eram irmãos. Beleza. Segundo Samuel 13, versículo 4. Segundo Samuel 13, versículo 4. Aminon vai estar conversando, né? Nós vamos chegar de novo aqui nessa parte, tá bom? Aminon está conversando e ele vai falar no versículo 4, ó. Por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Aminon disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Então agora aqui entra na história Tamar, que é meia-irmã de Aminon, também é filha de Davi. E essa Tamar, ela é filha de Davi com Maaca, que é a mesma mãe de Absalão. Então, Tamar e Absalão eram irmãos, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. E Amnon era irmão deles só por parte de pai, certo? Eu sei que é meio confuso, mas eu preciso fazer essa introdução. Por que tudo isso aqui, irmãos? No segundo Samuel 13, que é onde nós já estamos, vai acontecer a história de Aminon e Tamar, que eu creio que nós já lemos, né? Já conhecemos essa história. E se não conhecemos, vamos conhecer hoje e vamos tirar aqui algumas coisas, tá bom? Aminon e Tamar são meio-irmãos, só por parte de pai. Nós não vamos ler o capítulo 13 inteiro, mas no começo do capítulo 13, vai falar que Aminon vai se apaixonar por sua meia-irmã Tamar. Então, Aminon se apaixona pela sua meia-irmã. Versículo 2 fala que ele vai ficar angustiado por causa dela, a ponto de ficar doente. Ele vai montar um plano junto com Jonadab para poder ficar com Tamar. Ele vai se fingir doente, vai contar uma historinha, né? Vai falar para o rei: Ó, meu pai, peça para Tamar vir até aqui, cozinhar para mim, que eu tô doente, né? Fazer uns bolos para mim. Davi vai falar isso para Tamar, a filha dele, né? Lá no versículo 7 do capítulo 13, Davi vai falar: Ó, por favor, vai lá na casa de seu irmão, prepara alguma comida para ele. Ela vai, prepara essa comida. E no final, ele vai acabar se deitando com a própria irmã, meia-irmã. E logo depois vai desprezar ela. Isso está no versículo 15, né? No versículo 12 e 13, ele vai forçar ela. E no versículo 14 e 15, ele vai sentir aversão por ela, vai mandar ela embora. E ela vai embora. Então, olha o que está acontecendo dentro da família
de Davi, o escolhido de Deus, povo de Deus. Beleza? No versículo 20 do capítulo 13, Absalão vai descobrir o que aconteceu. Absalão, seu irmão, irmão de Tamar, né, lhe disse: Foi o seu irmão Aminon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Então agora Absalão está sabendo o que aconteceu. E Aminon, seu meio-irmão, se deitou à força com Tamar, irmã de pai e mãe de Absalão. Olha o versículo 21 do capítulo 13. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Então Davi também ficou sabendo o que aconteceu. Então Absalão e Davi sabiam o que tinha acontecido. Até aí, tranquilo? Beleza? Alguma dúvida aí? Então vamos embora. Versículo 22. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter este violentado Tamar, sua irmã. Absalão vai guardar isso no coração. Não falou nada com Aminon, não discutiu, não brigou, não falou nada. Mas guardou isso no coração. Passou a odiar Aminon, seu meio-irmão. Versículo 23, irmãos. Passados 2 anos. 2 anos se passaram de tudo isso. Absalão agora vai bolar um outro plano. Ele vai tosquiar as ovelhas, vai falar que vai fazer uma festa, vai convidar todos os seus irmãos, vai convidar Davi para a casa dele, né, para uma festa. Davi vai falar no versículo 25, não, meu filho, vai ser muito pesado para você, né, nós, todos os seus irmãos, isso vai ser muito pesado para você. Absalão insistiu, mas Davi não concordou, né? E no 26, Absalão vai falar, se o rei não quiser ir, pelo menos deixe que o meu irmão Aminon nos acompanhe. Então Absalão vai falar, tá bom, se o senhor, o rei, os outros filhos não quiserem ir e tal, achar que tá tudo muito pesado, pede para Aminon vir. E Davi vai responder, no final do versículo 26, ó. Porém o rei lhe disse, por que ele iria com você? Vamos parar um pouco aqui, irmãos. Vamos montar o nosso quebra-cabecinha. Vocês viram tudo o que aconteceu. Um irmão violentando a sua meia-irmã. O irmão dessa irmã, sabendo disso, vai ficar quieto por 2 anos. 2 anos se passam. Davi, o pai de todos eles, soube o que aconteceu desde o início, nós vimos aqui, né? Passou 2 anos também. Nada aconteceu. O negócio foi passando. Absalão vai montar esse plano. Davi, ele vai achar estranho que Aminon vai ser convidado sozinho. Vocês perceberam? Quando Absalão fala, ó, chama só Aminon, Davi fala para ele, por que ele iria com você? Será que não tocou na cabeça de Davi? Falar, opa, por que Absalão está querendo que só Aminon venha? Depois de tudo que aconteceu, dá para imaginar que Davi está pensando alguma coisa sobre isso, né? Mas tudo bem, a história segue. 27. Absalão vai insistir, o rei vai deixar Aminon e todos os outros filhos irem
para essa festa lá com Absalão. Mas Absalão vai dar uma ordem para os seus empregados, no versículo 28, falando, ó, fiquem atentos. Quando Aminon estiver bêbado, né, quando ele beber bastante, seu coração estiver alegre de vinho, matem ele. Não tenham medo, porque quem está mandando isso sou eu. Isso vai acontecer no versículo 29. Esses empregados de Absalão vão matar Aminon e todos os outros filhos de Davi vão fugir. Então agora, Absalão montou um plano e matou seu filho não, o seu irmão, seu meio-irmão, Aminon. A notícia vai chegar para Davi, né? Inicialmente vão falar que todos os filhos dele tinham morrido. Depois vão falar, não, só quem morreu foi Aminon. No versículo 34, perdão, no versículo 33, perdão de novo, 32, vai ser falado para Davi que Absalão tinha feito esse plano desde o dia em que tinha acontecido aquilo. Olha o versículo 32, irmãos. Não pense o meu senhor que mataram todos os jovens, filho do rei, porque somente Aminon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia em que a sua irmã Tamar foi violentada por Aminon. Então Absalão já estava planejando isso desde lá de trás. 2 anos se passaram até quando ele cometeu isso. Certo? Algum comentário aí, irmãos? Tudo tranquilo? Pode ir embora aqui? Beleza, vamos embora. Segundo Samuel 13, 20... Não, peraí. Segundo Samuel 14 agora, próximo capítulo. Segundo Samuel 14. Aliás, no último versículo do 13, segundo Samuel 13, 37 e 38. Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gesur, onde ficou 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Aminon, que era morto. Então, depois de Absalão fazer isso, ele fugiu, ele foi para Gesur, e ele vai ficar lá por 3 anos. Então, depois de tudo isso, vai passar 3 anos, e Davi, nesse tempo, vai se consolar a respeito de Aminon, né? Vai se consolar a respeito de Absalão também. Vamos embora. Capítulo 14. Joabe vai inventar uma história aqui, né? Vai chamar uma mulher para ela contar uma história sobre um filho que tinha desaparecido, para ver se tocava o coração de Davi, para que Davi aceitasse seu filho de volta, que já fazia 3 anos que ele tinha ido embora, né? Então ele vai fazer esse plano e vai dar certo. Davi vai aceitar Absalão de volta. Isso está em 2 Samuel 14, no versículo 24. Mas o rei disse que ele volte para sua casa, falando sobre Absalão, né? Que ele volte para sua casa e não veja minha face. Assim Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. Ou seja, depois de 3 anos de fugido, de ter matado o irmão dele, Absalão está voltando para casa, né? Davi permite que ele volte, mas ele vai viver longe do rei. Ó, pode voltar, mas eu não quero ver a cara dele. Então, Absalão volta, tá bom? Aí nesse intervalo ele vai ter filhos, enfim. Então, olha, gente, o tempo passando, as coisas acontecendo, tá bom?
Segundo Samuel 14, 33, eles vão se encontrar de novo. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão, e este se apresentou diante dele e inclinou-se sobre o rosto em terra. E o rei o beijou. Então agora, depois de 3 anos, eles de novo estão voltando a ter contato, né? Depois de 3 anos longe, então voltar a ter contato. Em 2 Samuel 14, 28, vai falar que eles ficaram 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então, depois de 3 anos fugido, Davi permite que ele volte para Jerusalém, e no versículo 28, ele já está 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então, já se passaram 5 anos do acontecido com Aminon e Tamar. Certo? E agora Absalão está em Jerusalém, em contato com o rei agora. No 33, eles estão agora de novo em contato. Muito bom. Mas o negócio não para aí, irmãos. Absalão vai montar um outro plano. Segundo Samuel 15. Não vamos ler tudo, né? Mas o que Samuel vai fazer? Ele vai armar um plano para usurpar o reinado do próprio pai. O que ele vai fazer? No versículo 15, 1, ele vai arrumar uma carruagem, cavalos, 50 homens. Ele vai se levantar cedinho e ficar na entrada da cidade, do lado do portão. Quando algum homem passava ali pelo portão, e todos tinham que passar pelo portão, né, para entrar na cidade, Absalão chegava para esse homem, né, e falava: olha, você tem algum julgamento para levar para o rei? Você tem algum pedido? Você tem alguma dúvida, alguma queixa? E essa pessoa, em vez de ir até o rei, Absalão falava para ele: não, fala para mim mesmo. Eu sou o filho do rei. Eu te atendo. Você não precisa ir até o rei, né? Olha o versículo 3, ó. A sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem. Versículo 5. Também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o, o beijava. Absalão agia dessa maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Entenderam o plano de Absalão? Ele ficava ali na entrada da cidade, perguntava qual era o problema da pessoa, ouvia o problema, dava conselhos. A pessoa ia se ajoelhar diante dele, né, já que ele era o filho do rei, ele não permitia, ele abraçava a pessoa, estendia a mão, tinha todo, né, aquele, puxa vida, como o filho do rei é legal. Ele não é como o rei, né, que a gente tem que se inclinar diante dele, tem toda aquela pompa, ele pega na nossa mão, ele abraça a gente, como esse Absalão é legal. E ele foi fazendo isso com todo mundo que entrava na cidade. Olha o versículo 7. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque quando eu estava morando em Jesur, esse seu servo fez um voto dizendo: se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então, irmãos, Absalão ficou fazendo isso por 4 anos. Irmãos, vamos ser honestos. Cadê Davi nessa história? Quem é o rei desse negócio? Como a gente diz, né? Quem é o rei da bagaça? Não é Davi? Como é que Davi não vai saber o que Absalão está fazendo?
Não foi um dia, não foi uma semana. Foram 4 anos, irmão. É lógico que Davi sabia o que estava acontecendo. Não tinha como não saber. Mas olha o tempo passando, lembra? Matou o irmão, fugiu 2 anos, voltou. Não, fugiu por 3 anos, né? Voltou, ficou 2 anos sem ver o pai. Agora arma esse plano. Já está há 4 anos. Já se passaram 9 anos aqui, né? Se eu não errei as contas. Cadê Davi nessa história, irmãos? Davi não viu isso? Aí o negócio continua piorando. Como diz o ditado, né? Não tem. Mas quando a gente pensa que tá ruim, vai ficar pior. Eu achei que tava bom, aí melhorou, aí piorou de novo. Absalão vai até Hebron e aí ele vai usurpar o reinado de Davi. Olha o versículo 13 do capítulo 15. Um mensageiro veio a Davi dizendo: todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Então todo o povo agora se voltou para Absalão. Mas Davi sabia disso há 4 anos atrás, irmão. E aí, né, vamos pular um pouco aqui. Versículo 14. Davi e seus servos vão fugir. Não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível antes que ele nos alcance. Então eles vão fugir de Jerusalém, do próprio reino deles, né? O filho agora tomou o trono de Davi, o próprio pai. Vai acontecer mais algumas coisas no capítulo 16 que é interessante, né? Mas não agora para a nossa história. No versículo 15, Absalão está em Jerusalém. Tem pessoas muito próximas de Davi que vão se passar para o lado de Absalão. Depois você procura sobre no capítulo 15, versículo 12. Aitofel é um dos homens de confiança de Davi no começo que vão se voltar para Absalão, mas ele vai ter um motivo para isso também. Vocês podem descobrir lá depois. Enfim, no capítulo 16, versículo 20. Absalão vai pedir conselhos, né? Como ele deve continuar o seu reinado e tal. E vão falar para ele. Então Absalão perguntou a Aitofel. Esse Aitofel, gente, era um grande conselheiro de Davi há um tempo atrás. E ele passa agora a ser um conselheiro de Absalão. Então Absalão perguntou a Aitofel: o que vocês aconselham que devemos fazer? Aitofel respondeu a Absalão: tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele teve relações com as concubinas de seu pai. Então o negócio só piora. No capítulo 18, Absalão vai morrer. Vai aparecer sobre a morte de Absalão. Ele vai sair para uma batalha, vai acabar sendo morto. Davi vai chorar muito a morte de Absalão no capítulo 18. E aí vão até chamar a atenção dele, né? Falar: Davi, você está se preocupando tanto com o seu filho que te traiu e está deixando o seu povo de lado, né? E Davi vai se tocar, né? Mas, pelo menos por enquanto, vamos parar aqui na nossa história com Absalão morto. E vamos pensar um pouco, irmãos. Toda essa história que você olha e fala: nossa, mas que coisa, né? Como a gente tem falado essas últimas semanas, irmãos, nem num povo pagão a gente pensa que uma história dessa seria boa de acontecer, né? Quanto mais na família do homem escolhido por Deus, né? Que coisa. Sabe essa passagem que nós vimos de Absalão dormindo com as concubinas de seu pai? Dá uma olhada em 2 Samuel 12. Volta um pouquinho aí. 2 Samuel 12.
Segundo Samuel 12, versículos 11 e 12. Segundo Samuel 12, irmãos, é Natã quando vai repreender Davi, depois de Davi ter cometido aquele pecado com Batseba, lembra? Batseba, Urias, toda aquela história que nós conhecemos. No capítulo 12, Natã, o profeta, vai repreender Davi. E ele vai falar: Davi, fique tranquilo, Deus não vai matar você por isso. Olha o versículo 11 e 12. Assim diz o Senhor: eis que farei como de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo o Israel em plena luz do dia. Então, o que aconteceu lá com Absalão já tinha sido predito por Natã depois do pecado de Davi com Batseba. Foi só um cumprimento, né, daquilo. Agora, o que eu quero trazer para nós aqui, irmãos? Eu já falei muito, né? Lembra que eu falei sobre negligência? Deixar de fazer, omissão, descuido no cumprimento de um dever. Pois não, Giovanni? Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha aqui. Então, Maguinha, não, tu falou que a profecia de Natã, lá, Deus para de Natã, se cumpriu aí com Absalão, mas só também teve uma outra anterior também ali na mesmo capítulo e versículo ali, porque ali no versículo 9 do 12, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo com que ele reprovava. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a mulher dele. Então, pela morte do Hitita, né, do Urias para o Hitita, e pelo adultério. Pela morte, por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher do Urias. Então, as mortes dentro da família e também do reino, tudo foi causa do pecado de mandar matar Urias. E dormir com as mulheres dele, Davi, é consequência de ele ter adulterado com Betsaba, e mesmo escondidas, Deus faria com que as consequências seriam de conhecimento de todo o reino, né? Todo o povo. Ou seja, nós vemos isso, nós temos na nossa vida, né? Deus perdoou nossos pecados, mas as consequências do pecado, elas infelizmente ficam. Era isso. Tu falou um, só outro, eu complementei. Ótimo. Obrigado, Giovanni. É isso mesmo. Cumprimento dessa profecia. Aminão foi morto pelo próprio irmão, né? A espada na família de Davi, como havia dito. Dormindo com suas próprias concubinas, como havia sido dito. Então, por que eu falei, irmão, se a gente pudesse colocar um título aqui, seria negligência. E, de novo, eu quero trazer para a nossa reflexão e para que a gente pense, né, sobre o perigo da gente também passar por isso. Por que será, irmão, que Davi não tomou nenhuma atitude quando ele descobriu que o próprio filho violentou a própria meia-irmã? Será que não bateu na cabeça dele? Que moral eu tenho depois de fazer aquilo com Batseba? O que eu vou falar para o meu filho? Eu fiz quase a mesma coisa. E aí ele não falou nada, apesar dele saber. Lembra que a Bíblia falou? Davi ficou sabendo e ficou muito furioso. Beleza. Mas fez o quê? Pois não, Augusto? Ô, glória, Júnior. Que maravilha de estudo. Deus seja louvado. Uma coisa também que eu compreendo, Júnior, é que quando Deus disse, eu imagino o próprio Deus dizendo, eu tomarei as suas mulheres e darei a outros homens, a outro homem, à vista de todos. Então, tudo que está designado aí indica, né? Ou, vamos, foi Deus que determinou, com o próprio filho. Ou seja, não havia, entre aspas, não havia como Davi impedir. Era a determinação de Deus. Porém,
naquela circunstância em que Deus toma para si a responsabilidade de tudo que acontece, porque Ele que tem controle sobre tudo. Então, muito significativamente, não foi Deus que mandou Abisalão fazer o que fez. Abisalão era mau, ele pecou, por isso morreu. Inclusive, pecou contra o rei. Então, mas Deus toma para si a responsabilidade disso e como tantas outras coisas, né? Deus diz, eu farei, ou seja, eu permitirei, estarei no controle. Então, é um equilíbrio muito grande da gente compreender isso, porque às vezes entendemos que tudo que Deus permite foi Ele que deixou, foi da vontade dele, não é bem isso. Ou vice-versa, né? A gente acha então que tudo que acontece, Deus permitiu, ele coordenou, né? Se ele permitiu porque tinha que acontecer, não é bem isso, foi pecado. Então eu creio que é por isso que Davi não teve controle sobre a situação. Antes, Deus o protegia. Quando uma determinada mulher foi enganar Davi, né? O comandante de Davi queria que a mulher o enganasse. A mulher disse: olha, quem pode enganar Davi se Deus revela todas as coisas a ele? Mas a partir do momento que ele se afastou de Deus, aí não teve mais direção. Então é uma coisa também que eu penso, Júlio. Legal, Augusto. Isso mostra, irmãos, e a gente vai. Nosso quebra-cabeça está sendo montado para isso, né? A gente tem que tomar uma atitude, irmão. Davi não tomou. Talvez, né? Pensando nisso, né? Puxa vida, não. Eu fiz isso lá atrás. Mas Absalão vai cometer isso 2 anos depois do que tinha acontecido, né? A gente não pode colocar C na Bíblia, né, irmão? A gente sabe disso. Né? Mas a gente pode pensar nas consequências. A gente tem essa licença espiritual, né, para ficar pensando, puxa vida, né? Se Davi tivesse corrigido Absalão, perdão, tivesse conhecido Aminon, quando ele fez isso com a irmã, tivesse feito os dois se casarem, porque a própria Tamar vai falar, né? Olha, irmão, agora, né, o próprio Davi nos daria em casamento, tal, né? Nós não sabemos o que vai acontecer, por isso eu falei, não tem um C, né? Mas Davi podia ter tomado alguma atitude. Não só ficar com raiva como ele ficou, mas tomar uma atitude. A gente sabe que Deus, lógico, como o Augusto bem falou, né? É Deus quem determina tudo. Mas as nossas atitudes podem fazer com que outra coisa aconteça. Lembra de Ezequias, quando foi falado para ele que ele ia morrer? E ele chorou e pediu, ganhou mais 15 anos. Mas Davi não fez nada. Por quê? Não sei, cada um pode pensar uma coisa, né? Peso na consciência, que moral eu tenho, enfim, mas ele não fez nada. Deu chance para Absalão arquitetar um plano, matar o próprio irmão. Então Davi aqui perdeu um filho. Talvez ele pensou lá atrás também, puxa vida, mas se eu fizer alguma coisa, eu vou ter que mandar matar Aminon, né? Eu não quero perder um filho. Ele acabou perdendo o filho do mesmo jeito, irmãos, 2 anos depois, porque ele não fez nada. Passou mais algum tempo, continuou não fazendo nada. Absalão voltou, ficou 4 anos ganhando a simpatia de todo o povo. E Davi sabia disso. Davi também não fez nada. Por quê? De novo, não sei, cada um pode pensar uma coisa aí, né? Ah, não, deixa Absalão lá. Ah, não, ele não está fazendo nada de mal. Ah, não, não sei, esse ah, não, né? Pois não, Samuel. Tá fechado o seu áudio, Samuel. Agora você falou o se, né? Se porque Davi não fez nada, né? Se ele deveria ter corrigido a Minon, feito alguma coisa, né? Mas perante a própria lei, se ele fosse realmente fazer o que a lei mandava, ele teria que matar Aminon e Tamar, né? Porque se a moça, quando fosse violentada e ela tivesse um lugar que ela gritasse, mas ninguém escutasse, só o abusador seria punido, né?
Mas se ela estivesse em um lugar que ela poderia gritar e os outros escutar e ela não gritou, ela também seria punida junto com o abusador, né? Aí tu falou, será que ele não fez algo, né, para não ter que ele punir com morte o filho, né? Mas aí ele teria que punir os dois, na verdade, né? Pode ser, né? Pode ser uma possibilidade dele ter recuado, né? Ter ficado em silêncio. E aí o irmão falou sobre a negligência. É interessante porque o que fez Davi pecar com Batseba foi justamente a negligência, né? Ele deveria estar batalhando as batalhas do Senhor, né? Ele não era para estar em casa. Ele era para estar na guerra, na batalha. Mas ele negligencia isso, né? Escolhe, em vez de fazer o que era para ele fazer, que era lutar as batalhas do Senhor, ele ficou em casa. A negligência, né? Isso fez com que ele cometesse esses atos horrendos, né? O adultério, planejar, né, a morte do Urias, né? E aí recai todas essas consequências, né? O próprio filho que engravida da Betseba, né? Deus disse que ele não ia ficar vivo, né? Porque Davi fez com que os outros povos blasfemassem o nome do Senhor. Então, ele pecou em adultério, em assassinato, mas também fez com que as outras nações blasfemassem contra o nome do Senhor, né? Por isso que recai todas essas consequências sobre ele, né? Por uma negligência, né? Falou da negligência, né? Por uma negligência. Ficar em casa em vez de fazer o que ele tinha que fazer, o trabalho dele, né? É isso. Obrigado, Samuel. É isso, irmãos. Tá vendo como o pecado, irmãos, não adianta jogar para debaixo do tapete? Seja por que motivo fosse, né? Davi não fez o que tinha que fazer. Absalão também, quando descobriu, podia ter lá denunciado o irmão, a irmã, mas não, guardou no coração, né? Tinha um coração mau. Fez um plano para se cumprir dali a 2 anos. Davi vai perder filhos, Davi vai perder o reino, Davi vai ser perseguido no próprio reino, porque não fez o que devia ter feito há tempos atrás. Por que não fez, irmãos? Não, não importa, né? Não fez. Então, para a gente ir terminando aqui, irmãos, o que eu quero trazer para a gente? Será que nós também, às vezes, não somos negligentes em alguma situação da vida? Ou até dentro da nossa própria função, né? Dentro do corpo de Cristo? Será que às vezes não somos negligentes? Porque, seja pelo que for, né? Vamos deixando passar, vamos jogando para debaixo do tapete, vamos, sei lá, passando a mão na cabeça. Não, não sei, irmãos, né? Será que a gente não age da mesma maneira? A gente viu aí o que a negligência trouxe para Davi, né? Não só para Davi, mas para toda a família. Será que a nossa negligência, que, de novo, irmãos, não estou aqui culpando, tá? Estou jogando para que a gente pense sobre isso, né? Será que nossas negligências não irão nos trazer grandes problemas também daqui a 3, 2, 9, 15, 20 anos? Não sei. Então, a lição que a gente tira daqui, irmãos, é: não vamos ser negligentes. Vamos fazer o que tem que ser feito, mesmo que isso doa, machuque, seja pesado, né? Por que será que a gente vai encontrar depois instruções, né, falando que poucos devem procurar ser mestres, né, no sentido de estar à frente, né, de estar fazendo trabalho, porque isso traz um peso, irmãos. Mas precisamos disso, né? Não podemos fugir do nosso trabalho, né? Davi aqui fugiu do trabalho dele, né? Como bem falou Samuel, né? Era para ele estar na guerra. Por que ele não foi? Não, não sei. Ficou assistindo Netflix? Não sei, talvez. Mas não foi para a guerra. Foi negligente, não cumpriu o trabalho dele. Será que nós também, às vezes, não somos negligentes, irmãos? Em vários aspectos da nossa vida e também da nossa vida espiritual. Com a nossa congregação, com os nossos irmãos? Não, não sei. Pois não, Joselito?
Muito bom nesses pontos que você está trazendo aí, trazer para os nossos dias. Com certeza, é conforme o Paulo ensina, né? Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 10 de novo, né? Essas coisas sobreviveram, né? Para exemplo para nós. Então, se você lê qual nós estamos estudando aqui, trazendo, você está trazendo uma situação e que aos olhos de um puritano, fala assim, que isso, né? A pessoa que é puritana, a pessoa que se julga certinha, vê um caso desse assim, ele assusta, né? Não só esse, mas e todo mundo quando lê também lá o Jó, aqueles homens lá de Sodoma e Gomorra querendo pegar os anjos, então várias coisas, várias situações, os filhos de Eli, então assim, o que isso traz para nós de impacto, né, para nós? A pedagogia de Deus, ela é dessa forma, né? Ela traz para nós, para nós refletirmos para nós, porque é o mesmo Deus, né? E a ação hoje é a ação do Espírito Santo. Então, nós pegarmos, por exemplo, a ação do Espírito Santo, Ananias e Safira, eles negaram lá o preço que era na mente deles, na consciência deles, eles tinham oferecido e não fizeram. Então, eles morreram, Ananias e Safira. Então, os nossos dias são praticamente dessa forma, né? Assim, se for olhar bem, o que isso tem que desenvolver em nós? O que nós temos que aprender? Davi, apesar de tudo isso, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então, o que fez com que Davi se tornasse um homem segundo o coração de Deus? É porque ele desenvolveu o temor, aprendeu com isso e pediu perdão. Ele confessou, a Bíblia fala, ele fala, enquanto eu calei, meus ossos doíam. Então, assim, ele confessava os pecados, ele arrependia dos seus pecados. Então, era sempre que pegar, aprender com Davi, é isso. Então, todas essas coisas que aconteceram, nós estamos aqui sabendo que é isso. Porque já foi falado aqui. Na verdade, não tem como as consequências do nosso pecado ficar, não vai deixar de acontecer. Então, as consequências nós vamos colher, isso é certo. Mas trazendo isso que você está trazendo para os nossos dias hoje, o que nós temos que aprender com tudo isso? Sobre essa questão de, no nosso tempo hoje, nós estamos negligenciando coisas que estamos fazendo, deixando de educar nossos filhos, deixar de ajudar os irmãos, negligenciar na congregação. Então, é isso que eu estou trazendo aqui, e isso tem que causar impacto em nós hoje, né? Obrigado, irmão, por esse trazer para os nossos dias isso, né? E que nós possamos desenvolver o temor, o santo temor, com tremor. Porque uma das coisas que os homens tinham, que Davi tinha, era temor a Deus. Por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E nós precisamos imitar isso. Fazer o que Davi fazia para que Deus pudesse gostar dele. Apesar desses pecados, que não foi, não, Deus não isentou ele dessas consequências. Obrigado, irmão. É isso, Joselito, é isso mesmo. Por isso que, como você bem falou, isso nos serve como exemplos, né? Então eu não preciso querer passar por tudo isso que Davi passou para aprender. Eu já aprendi, né? A Bíblia já mostra pra gente, olha, não faça isso, não seja negligente. Isso vai dar ruim, isso não vai trazer nada de bom para você. Então, por que a gente ainda é negligente em algumas situações, né? Se a gente aprendeu o que a negligência pode trazer pra gente. Então, cuidado. Vamos deixar de ser negligentes, né? A gente sabe que às vezes é duro, é chato, é ruim, mas tem que ser feito, irmãos. Davi tinha que tomar alguma atitude, ele não tomou. Olha aonde chegou, né? Mas como bem falou Joselito, o próprio Deus vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Por causa que ele se arrependia, ele deixava para trás. Ele aprendeu muito com isso aqui. A gente não precisa sofrer tanto como Davi, irmãos, para aprender o que Davi aprendeu. Ele já aprendeu por nós, né? Eu acho que alguém tinha levantado a mão aqui, não tinha?
Marcos, Não por sei, eu favor. baixei do Augusto. Se o Augusto já tinha falado, baixou a mão. Tá ali, ó. Marcos e Augusto. É o Marcos. Augusto. Meu irmão, é só uma questão aqui. Não sei se vai sair do tema, mas assim, o Salmo 51, ele tem a mesma relação dessa resposta com Natan em 12, 13, porque ele estava desesperado ali, né? Estava suplicando, estava pedindo para Deus, e depois vem Natan e diz, ó, vai acontecer isso, e ao mesmo tempo ele consola Davi, né? Ah, você não vai morrer, não. Tem alguma relação na questão do Salmo 51 com essa mesma resposta de Natan, de 2 Samuel 12, 13? Davi suplicou, orou e veio Natan e deu uma resposta, né? O Ou sai do Salmo contexto aí? 51, o Júnior, segundo o meu entendimento, é a resposta de arrependimento de De Davi em Davi relação a perante os Batseba, erros dele, e alertados Natan. por Natã. Então, ali, Isso. ele faz aquele salmo, ele escreve aquele salmo para Deus totalmente arrependido de ter matado Urias, de ter adulterado com Betseba. Ali está um salmo de realmente que deve ser um exemplo para nós, um salmo de arrependimento genuíno, né? Salmo 51. É isso mesmo. O Salmo 51 se refere a Davi, Batseba e Natan. É isso mesmo. Glória a Então, Deus. a consequência, assim, na medida da súplica dele, Deus aceitou, mas também mandou Natan dar observações para ele, mas também deixou ele tranquilo, não se preocupe, você não vai morrer, não. Tá tudo envolvido numa colocação só ou não? Isso, ele falou, olha, por causa desse teu pecado aí com Batseba e Urias, você não vai morrer. Mas as consequências vão ser espada na sua casa por toda a vida. Seu filho, alguém da sua casa vai dormir lá, né, com a sua esposa, que foi o que aconteceu com Absalão, ou seja, consequências do pecado dele lá atrás. Como o Giovanni sempre fala, né? E a gente sempre fala, né? Deus perdoa o pecado, mas as consequências vão vir, não tem jeito. Porque senão seria muito fácil, né? Eu peco, Deus perdoa o meu pecado e não tem consequência. Então eu vou continuar pecando, eu não fui castigado por nada, por que eu vou me arrepender? Eu acho que o Augusto levantou a mão de novo, eu não sei se. Ô, Cadê? glória, Júnior. Eu concordo cada vez mais com você, Júnior, na questão da negligência de Davi e compreendo que essa negligência partiu justamente do abandono de Deus, da direção de Deus na vida dele. Isso é um exemplo para nós. Eu penso que, como nós já conhecemos a Bíblia, quando Deus não está conosco, ainda que a gente se esforce para fazer algo por conta própria, a gente tente ter controle sobre a própria vida, não haverá, não seremos bem-sucedidos. Ora, é certo que depois de certa idade, amadurecimento e sabedoria da vida, nós sabemos muitas coisas. Mas sem Deus, até o que a gente sabe se torna confuso, a gente se acomoda, a gente negligencia, como você falou. Então, é exemplo para nós hoje, e muito significativamente, ao contrário da situação de Davi, não precisa que Deus diga no momento que a gente pecou que a gente vai sofrer as consequências. Nós já sabemos desde antes que viver no pecado ou cometer um pecado haverá consequência. Então, às vezes, a gente fica, inclusive, esperando que alguém nos diga onde está errado, né? Um sinal, uma palavra de Deus. Se Deus me pedir, se Deus me falar, se Deus falar comigo, se alguém me. Então, tentando nos convencer do erro quando a gente já sabe que está errado. Então, é uma coisa que eu tomei para mim também como exemplo. É isso, Júnior. É isso mesmo, irmãos. A gente precisa se corrigir o quanto antes. E a gente sabe também quando está sendo negligente, né, irmãos? Nós sabemos quando a gente está sendo negligente e está deixando o tempo passar, a poeira se acumular embaixo do tapete, mas uma hora isso sai debaixo do tapete, como aconteceu com o Davi aqui, né? E aí o bicho é grande. Irmãos, obrigado pelo menos da minha parte aqui. Se alguém tiver algum comentário.